Você acredita que a vontade incessante de comer doces pode estar te impedindo de emagrecer e manter a sua saúde? Se você tem interesse nesse assunto, fique comigo nas lives dessa semana que a gente vai falar sobre vontade de doces, as causas e o que pode melhorar essa vontade de comer doces. Oi, Via Piana, tudo bem? Se você tem interesse em relação à compulsão por doce, se você tem e quando você tem, é importante saber quando que acontece essa vontade de doce, se é durante todo o dia você tem essa vontade, se é depois do almoço, se é depois do jantar ou se é somente à noite. Isso é bem importante você identificar para a gente saber as causas, tá? Então, a vontade de doces vem da onde? Então, eu vou mostrar aqui o que pode ser a vontade de doces. Primeiramente, os hábitos, né? Muitas vezes, oi Jaque, tudo bem? Oi Atina, Ricardo, tudo bem? Os hábitos que foram criados, pode ser desde a infância, a gente às vezes nem sabe de onde veio essa vontade de comer doces, né? Então, hábito, para saber se é um hábito, perceba o que você busca no doce, tá? Se ele você tem vontade de comer automático, porque você já está acostumado depois do almoço comer a sobremesa, ou a sobremesa está disposta lá na mesa do buffet que você vai, ou mesmo já está como fazendo parte daquele buffet que você tem direito à sobremesa, e como você tem direito, você está pagando, você vai lá e come o doce. Então isso vai criando um hábito que muitas vezes a gente não vê, e quando vê já está no automático e começa a engordar cada vez mais por conta desses pequenos hábitos que vão se fortalecendo durante a vida, né? O paladar acostumado. Se você tem um paladar para doce muito doce, certamente uma fruta ou mesmo uma fruta seca ou um alimento menos adoçado, você vai sentir a diferença. Então, primeiramente é importante você se acostumar com um doce, deixa eu compartilhar aqui, um doce menos doce, porque aí você vai acostumar suas papilas gustativas a comer uma quantidade menor de açúcar. Porque se você come um doce muito doce mesmo, tudo que você comer, você vai sentir que não é adequado, porque você já está com aquele memória de doce, com as papilas já com aquele gosto bem forte, então fica cada vez mais difícil comer um doce menos doce. E existem esses tipos de doce não tão açucarados, né? Então, voltando lá. Voltando ao outro aqui, outras causas. Busca por conforto. Por que você busca o doce? Será que o doce, ele te dá mais conforto na hora que você tem mais tristeza, mais alegria? Quando que você come mais os doces, alimentos adocicados? Deucidência italiana. Quando que você come mais doce? Quando você está mais irritado, mais irritada, quando você está mais triste, quando você está mais alegre, ou você come todos os dias sem pensar. Se come mais de manhã, de tarde, de noite, mais de noite, quando que você tem mais vontade de comer doce? Consegue identificar? Quando as situações acontecem, você consegue identificar que aquele doce que você comeu tem relação com aquela situação que você passou, aquele estresse, aquela raiva, aquele desespero ou não? E indo para outra causa aqui, proibição. A gente sabe que tudo que é proibido é o que a gente mais quer fazer, o que a gente mais gosta de fazer, ou mesmo de comer, né? Se você faz uma dieta restritiva, você vai ter mais vontade de comer, não só doce, mas qualquer outro alimento. E se você não estiver numa dieta restritiva, você às vezes nem tem vontade de comer e às vezes come por hábito mesmo. Na TPM, quem aqui, a Jaque falou que come mais tarde e à noite, mais de tarde e de noite. Então, Jaque, fica nessa semana que a gente vai falar qual o motivo que acontece
por que que a gente tem mais vontade de comer nesses horários de determinadas partes do dia. Durante essa semana, a gente vai falar sobre isso. Na TPM, quem aqui sofre de TPM e come mais doce do que o necessário nesse período? Fala pra mim aqui. Né? Que às vezes a gente tem, na TPM, a gente tem mais vontade de comer, mais vontade de ter aquela sensação de prazer, de recompensa, relacionado aos neurotransmissores, né? Dopamina, que é o centro da recompensa, o centro do prazer, né? Quando a gente está na TPM, esse circuito se acentua mais. A procrastinação. Quando você já percebeu que costuma procrastinar algumas atividades que não gostaria de fazer, e aí nessa procrastinação, nessa frustração que você gerou por não ter conseguido fazer, você vai lá e come um doce para ver se melhora essa sua dificuldade de ter feito aquele relatório, aquele mesmo exercício, ou ter ido para a academia, ou ter marcado uma consulta com algum especialista em saúde ou nutrição, e às vezes acaba procrastinando, deixando tudo para depois, e aí o que acontece? Muitas vezes essa procrastinação, que também vai te gerar uma sensação de culpa, e aí isso vai poder fazer você querer comer mais doce. Atna, rainha da procrastinação. Vamos lá, Atna, fica com a gente aqui nessa semana que você vai saber as outras causas da vontade de doce, tá? Que doces vocês mais gostam de comer também pode estar relacionado com a convivência familiar, com os hábitos gerados da sua família, né? Herança familiar. E aí é importante a gente saber bem a causa, né? Da onde vem tudo isso. E aí também qual o tipo de doce que você mais gosta, né? Se você gosta mais de chocolate, às vezes você gosta mais de uma determinada sobremesa, e você vai lá e come no restaurante, mesmo não sendo igual à sua que você faz, aí você vai lá e come porque você tem a memória que aquele pudim, no caso, pode ser igual ao que você costuma fazer e comer, e muitas vezes não, você gera muita expectativa e acaba te frustrando, aí você chega em casa e come outro doce para compensar, e aí vai somando calorias. Então esses pequenos detalhes é importante a gente ter conhecimento, né? Porque é conhecer, aprender e agir, como eu já falei aqui nas outras lives, sempre tem que ter uma ação, não adianta só aprender, e o importante é a gente aprender para depois a gente ter o resultado. E o resultado é importante ter aquele resultado a longo prazo, né? Que não seja de um dia para o outro e depois volte tudo de novo. Por isso que é tudo um processo que a gente tem que fazer, conhecer e primeiramente ser, né? Lembrando o que uma pessoa magra com saúde, né? Porque relembrando aqui que nem todo magro é saudável, que tem aqueles magros de ruim, né? Que comem só porcaria e são magros, esses não conta. Conta aqueles magros que você conhece que tem uma saúde em dia. O que essa pessoa faria? Será que ela come sobremesa todos os dias? Você já parou para pensar isso? Como esse magro saudável se comporta em relação aos doces? E a gente tem que saber que a gente merece, sim, claro, todo mundo merece comer um docinho de vez em quando, e você tendo consciência de quanto que você vai comer, né? Você tem o direito, tem o merecimento de comer um doce. Esse merecimento a gente não pode tirar, né, da nossa vida para ter uma qualidade de vida, porque senão, se você restringe demais, o que acontece? No outro dia você come a mais, ou se não, por exemplo, em vez de comer um pedaço pequeno de chocolate, você come a barra inteira, se não 2 barras. Então você tem que se permitir comer, mas em pouca quantidade. Outra coisa, como eu falei antes, sempre diminuindo
o açúcar do doce, né? Por exemplo, se você gosta de comer uma barra de chocolate normal, então é bom você dividir esses pedaço pequeno de chocolate, por um chocolate mais amargo. E assim você vai trocando para não tirar de vez, né, o doce que você está acostumado. Mas se permitir de vez em quando de comer o doce que você gosta, mas que não seja em todos os dias, em todas as refeições, para não criar excesso de calorias no seu corpo e assim o ganho de peso. Essas foram as dicas de hoje. Se você quer saber mais sobre vontade de doce, por que você tem mais vontade de comer doce de manhã, de tarde, de noite ou durante todo o dia, essa semana a gente vai estar falando sobre isso e também os alimentos que você pode agregar na sua alimentação que diminuem essa vontade de doces, tá bom? Se você gostou do assunto, curta e compartilhe essa live. Fique com a gente aqui. Se você tiver interesse de entrar para a lista do grupo de detox emocional, entra lá no link do Instagram, no link aqui da bio, para entrar na lista de espera, tá bom? Grande beijo, espero vocês nessa semana e até a próxima live. Tchau, tchau!